Olha, nós aqui mais uma vez com o encontro marcado para compartilharmos em Provérbio 3. É sobre guardar os mandamentos, a palavra de Deus. Sabe por que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para que nós não vivemos uma vida aterrorizada por o homem? Muitas vezes o mundo, os acontecimentos do mundo, e aí você se espanta, fica naquele medo, aquele terror, tudo que falam, né? E veja só, vamos ver o que em Provérbio a palavra do Senhor nos fala, olha, o sábio ama a obediência a Deus. Viu só? Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja só, muitas vezes nós deixamos de viver propósito, nós deixamos de ter uma vida de sucesso, nós perdemos de avançar por medo. Porque muitas vezes, muitos que pregam, eles às vezes aterrorizam ao ponto das pessoas parar, criam um bloqueio. Então as pessoas não estão tendo temor a Deus, elas estão tendo medo de Deus. Deus não é um Deus que ele veio para nos amedrontar. Nós temos temor, temos que ter temor, porque nós fomos criados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus nos deu uma vida, nos deu autoridade, nos deu tudo sobre a terra para nós dominarmos. Está em Gênesis. Então, o que ele pede para que nós guardemos os mandamentos no coração, não esqueçamos. Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso. Deus, ele é um Deus que, né, chega, Deus tem que ter medo, para você ter ideia, Deus sabe nossas limitações. Deus sabe que nós vamos errar, que nós vamos falhar. Deus sabe, Deus conhece a estrutura de cada um. Deus conhece a estrutura de cada um ser humano. Nós vamos citar uma fraqueza de Moisés. Moisés subiu ao monte para trazer as tábuas, né, os mandamentos. Deus escreveu os mandamentos. Quando ele desceu, aquele povo estava adorando Deus, um Deus de ouro, lucros, né? Então eles preferiram ter lucros do que buscar uma vida, esperar em Deus. Eles não tiveram paciência de esperar Moisés. E quando Moisés desceu, ele se irou, quebrou os mandamentos. O próprio Moisés quebrou os mandamentos. Ele quebrou, porque ele se irou porque o povo não tiver paciência. Mas Deus não se irou com Moisés. Deus, com a paciência e o amor dele, escreveu novamente os mandamentos para Moisés. Assim ele quer fazer comigo e com você. Ele quer que nós reconhecemos que ele é um Deus compassivo e misericordioso. Deus não quer que nos nossos erros nós se afaste dele. Quantas pessoas se afastam de Deus porque errou? Não, eu não posso, eu não mereço, eu não vou a Deus, preciso consertar. Na palavra do Senhor está escrito, vem como estás. É a palavra mesmo que está nos mandando e a Deus como nós estamos. Deus não precisa de nós nos consertar para Ele. É Deus, é o Espírito de Deus que nos conserta. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que dentro de nós há um Egito que nós próprios vamos querer uma hora querer viver tudo isso. Por isso nós precisamos obedecer, guardar os mandamentos na tábua do nosso coração. Deus não quer que nós nos aterrorize. Nos afaste, nós estamos afastando de Deus. Nós estamos dando a glória de Deus para outros deuses quando nos aterrorizamos. Deus é um Deus justo, compassivo, misericordioso, um Deus de amor. Ele é um justo juiz, mas ele é amor. Então, hoje, no tempo que estamos vivendo, os jovens, muitos não estão passando um Deus, né, que é misericordioso, um Deus que nos traz a consciência de nós termos arrepender, nós nos arrependemos diante de Deus, para que Deus todos os dias renove nossas forças, renove nossas vidas, nos dê uma direção nova. E mais que se for a mesma direção e nós paramos, Deus vai pegar nas nossas mãos e vai renovar nossas forças para nós continuarmos. Você não pode parar porque alguém está ali aterrorizando que Deus vai matar, Deus fizer isso. Não! Antes de você tomar qualquer decisão, de se aterrorizar e ter medo de Deus, Deus não quer que você tenha medo. Deus quer que você tenha temor a Ele. Temor, respeito.
adoração, exaltação. Então as pessoas hoje, infelizmente, muitos, nós não vamos incluir todos, estão pregando um Deus aterrorizante, terrorista. Deus não é terrorista, Deus é amor. Ele só quer que nós nos arrependa porque Ele quer nos resgatar de nós próprios, nossos pensamentos, né? Daquilo que nós trazemos para nossas próprias mentes. Nós lutamos contra nós próprios. Nós lutamos contra nosso próprio eu, nossos pensamentos. Nós não estamos lutando contra o próximo. É contra nós próprios. Nós trazemos para uma realidade para nossas vidas que Deus é um Deus que aterrorizante. Não! Quantos por aí estão aí com profecia e revelações? Todo mundo está com medo. Quando Deus revela é porque Deus está dando livramento. Deus está falando em sonho. Ele usou os profetas dele para falar em sonho sobre os acontecimentos. Para que o povo orasse. Para que Deus venha intervir em todos os acontecimentos. Muitas vezes o inimigo está preparando algo tão terrorizante. E nós, em vez de se colocar como soldado de oração, vamos nos aterrorizar. Saímos da presença de Deus por tão pouco. E o inimigo sabe as fraquezas do homem. Então o mundo todo está aterrorizado com as profecias e revelações. Deus só está chamando a atenção para que nós entremos em oração. O Senhor disse, aquele que se arrepender, ele se arrepende de enviar as desgraças. Então, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, quando nós nos compadecemos do nosso próximo, quando nós entendemos que Deus ele não é terror, Deus ele é um justo juiz. Então nós precisamos trazer para a nossa vida que Deus ele só quer que nós guarde a palavra dele, os mandamentos dele, que nós ande no caminho justo e reto. Deus não quer que os filhos deles pereçam. Então não se coloque em uma posição de se aterrorizar porque houve uma profecia, houve uma revelação. Então, quando você vê essas revelações, essas profecias, é porque Deus está falando, está vindo uma desgraça muito grande. Então se coloque em oração porque eu quero intervir nessa desgraça, porque eu amo vocês. E hoje nós nos colocamos, perdeu a essência de guardar os mandamentos, de buscar viver. Nós não vivemos. Nossa, eu vivo os mandamentos ao pé da letra. Ninguém vive. Mas nós temos que buscar cada dia viver os mandamentos. Não é que nós vamos conseguir, mas Deus vai entender. E sabe que em nossas fraquezas nós estamos buscando ser forte em Deus. Então quando nós nos colocamos como ser humanos fraco, frágil, e que precisamos de Deus e adorar e exaltar o nome do Senhor, que guardamos a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, nossa, nós vamos viver uma paz. E muitos perguntam, nossa, falam até assim, é que eu escuto muito, viu? Nossa, essa mulher não é desse mundo, ela não é normal. Porque os acontecimentos não vão nos atingir. Se nós depositamos nossa confiança em Deus, se nós guardamos a mensagem, a palavra de Deus, se nós aceitamos a exortação de Deus e nos arrependemos, vamos ter o quê? Paz. Porque Deus é paz e amor. Deus é bondoso. Então reflita sobre isso. Antes de você trazer Deus para a sua vida como um Deus aterrorizante, você vá na palavra, guarde a palavra dele e se arrependa. Porque você está lutando contra si próprio. Deus só quer que nós guardemos as palavras dele. Os mandamentos dele é um tesouro. É o maior tesouro que nós chamamos, a maior bússola que nós temos para guardar dentro de nós. Os mandamentos de Deus. Nós vamos viver ele ao pé da letra? Não conseguimos viver. Temos que ser realistas e sinceros diante do Senhor. Mas nós buscamos guardar e viver um a um e buscar Deus nas nossas fraquezas, nos ajude a viver os mandamentos que eu guardei dentro de mim. Então que Deus abençoe. Não viva uma vida aterrorizada por um mundo. Entenda que Deus é amor, é justiça, Ele se compadece das suas fraquezas. Não é assim?